Olá pessoal, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um conjunto de problemas que tem me preocupado cada vez mais e que afetam diretamente a nossa vida cotidiana. Certamente vocês também já ouviram falar, pelo menos, a respeito deles. Eu estou falando do negacionismo científico, eu estou falando do relativismo, eu estou falando da propagação de fake news e principalmente do retorno e até da valorização de posturas preconceituosas. O pano de fundo de tudo isso tem a ver com algo que os estudiosos e até mesmo a grande mídia têm chamado de a era da pós-verdade. Mas o que seria essa tal era da pós-verdade? Não é exatamente sinônimo de mentira, porque a mentira pressupõe uma falsificação da verdade, da realidade, dos juízos verdadeiros. E a pós-verdade não se trata disso. Se trata de um período histórico em que tem mais valor aquilo em que eu acredito que seja verdade, que está ligado às minhas emoções, que está ligado às minhas opiniões subjetivas, do que o que de fato existe, o que é exterior a mim, o que é objetivo, o que está dado, os fatos de maneira geral. Então é como se as pessoas acreditassem cada vez mais que o que realmente conta é o que eu acredito e não o que existe de fato. É o que eu sinto e não o que existe de fato. E nesse ponto eu não tenho como não retomar a obra do grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman e lembrar que Bauman dizia que a sociedade pós-moderna, que é essa sociedade em que vivemos, é uma sociedade em que tudo se liquefaz. E isso pode ser aplicado também à questão da verdade. É como se a verdade se tornasse líquida, ou seja, uma questão de julgamento pessoal, individual de cada um de nós. Mas será que, de fato, cada um de nós tem condições de avaliar o que é verdadeiro, o que não é? Será que não existe um mundo fora de nós, que é o que é, independentemente das nossas crenças, das nossas opiniões? Esse é o ponto que, para mim, é central. E isso remete à diferença substancial, à diferença abissal que existe entre opinião e argumento. A opinião é um juízo subjetivo, tem a ver com a minha subjetividade, com as minhas crenças. Não precisa ser verificado e está muito ligada ao senso comum, que é uma espécie de manancial coletivo de conhecimentos que são fragmentados, conhecimentos que surgem espontaneamente, conhecimentos que, claro, guiam a nossa vida. A maior parte da nossa vida, inclusive, é vivida com base no senso comum. É impossível nós vivermos o tempo todo com base em conhecimentos racionais, científicos, na argumentação científica. Isso é um fato já constatado e amplamente comprovado, inclusive pelos cientistas. Mas a opinião não equivale aos argumentos. Os argumentos necessariamente tendem à objetividade, não quer dizer que eles sejam objetivos em si. Essa é uma discussão longa dentro, por exemplo, da filosofia do conhecimento, dentro da filosofia da ciência, dentro da epistemologia científica. O fato é que o argumento ele tende à objetividade. Então o argumento ele necessariamente precisa ser dotado de lógica, de coerência interna, precisa ser verificável. O argumento é o cerne do discurso científico. Sem argumento não existe discurso científico. Eu, por exemplo, sou professor num programa de pós-graduação em nível de mestrado. E frequentemente eu sou convidado para participar de bancas de trabalhos de conclusão, de dissertações de mestrado. Nessas ocasiões, eu faço uma avaliação criteriosa do trabalho para averiguar se de fato esse trabalho possui coerência, se esse trabalho foi coerente do ponto de vista do método, da teoria, dos conceitos, se de fato aquilo que está ali pelo menos tem uma verossimilhança, ou seja, se aquilo tem aspecto de verdadeiro. Eu não posso aprovar um trabalho de conclusão em que o autor trabalha exclusivamente com a sua opinião e não com argumentos, não com fatos, né? Não com a lógica, com a racionalidade. Então, eu posso dar um exemplo de opinião e da serventia das nossas opiniões. Se a minha esposa, antes de sairmos para uma festa, por exemplo, me pergunta se a roupa dela está bonita, se está apresentável, se ela está elegante, eu não preciso fazer um estudo minucioso, detalhado, científico para responder a ela, óbvio. Né? Eu vou recorrer à minha opinião, aos meus valores, às minhas crenças, ao que eu penso a respeito do que seja uma mulher elegante e bem vestida. E é muito provável que eu responda positivamente, que eu a elogie. Agora, se eu preciso saber, por exemplo, a quantos graus a água ferve,
não dá para eu recorrer à minha opinião, isso é um fato, né? E o argumento é o seguinte: a água ferve a 100 graus ao nível do mar. Eu posso inclusive fazer a experiência, experimentar e verificar que isso se comprova. Quer dizer, eu tenho aí algumas premissas. Primeiro, a água possui diferentes estados físicos, um deles é o estado líquido, o outro é o estado gasoso e um terceiro seria o estado sólido. Quando essa substância chamada água é aquecida, ela muda de um estado para outro a partir de um certo nível de aquecimento. Esse nível de aquecimento, olha, outra premissa, o nível de aquecimento necessariamente tem a ver com a questão da altitude. Então, a 100 graus ao nível do mar, a água ferverá. Isso não depende de maneira nenhuma da minha opinião ou da opinião de qualquer um. Isso é um fato objetivo, verificável, constatável, experimentável. Claro, vou reforçar aqui. O conhecimento científico, ele não é uma verdade absoluta, ou ele não é composto de verdades absolutas. Fazer uma afirmação como essa seria algo completamente absurdo. Mas ele busca se aproximar da verdade, busca se aproximar dos fatos, ele busca se aproximar daquilo que é real, que é objetivo, que está fora de nós. Inclusive, uma das características do conhecimento científico é justamente a falseabilidade, segundo o grande Karl Popper. O que seria isso? O conhecimento científico ele apresenta como uma de suas características justamente a possibilidade de ser confrontado, de ser falseado, de ser rebatido. E é justamente essa possibilidade que faz com que ele avance. Aquilo que no passado os cientistas de uma determinada área, de uma comunidade científica, consideravam verdadeiro, pode ser que hoje não seja mais considerado verdadeiro ou que tenha sido modificado, não necessariamente porque fosse falso antes, mas porque surgiram novas condições tecnológicas que ampliaram a nossa capacidade, por exemplo, de observação, de experimentação, porque surgiu um novo referencial teórico, né, que mudou a nossa forma de enxergar a realidade. Mas o fato é que a ciência, ela se baseia não em opiniões, ela se baseia em argumentos, ela necessariamente precisa estar fundamentada em argumento. A ciência, ela é um saber intencional, né, metódico, existe um passo a passo, na verdade existem vários métodos diferentes para se chegar o mais próximo possível da verdade. Então, quando eu coloco no mesmo nível opinião e argumento, né, eu estou cometendo um grave erro, e esse erro tem consequências catastróficas muitas vezes. Vejamos o caso, por exemplo, das vacinas que foram criadas para combater a pandemia da Covid-19. Então, muitas pessoas se sentiram autorizadas a falar sobre a gravidade da pandemia e falar sobre a eficácia ou ineficácia das vacinas sem nenhuma formação na área, sem a realização de nenhum estudo que as autorizasse a fazer afirmações. E isso é completamente absurdo, é impensável. Mas, infelizmente, esse tipo de postura tem ganhado muita força, ganhou seguidores nas redes sociais, né, repercutiu demais. E aí as pessoas comuns, que não são cientistas, que não são especialistas, ficam, digamos, perdidas, porque não tem condições de avaliar se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou não. Então eu encerro dizendo o seguinte: existem situações em que as nossas opiniões são muito úteis. Existem situações em que as nossas opiniões, elas são necessárias, elas ajudam. Os argumentos, o conhecimento científico pouco nos ajuda, ou não é tão necessário. Mas existem situações para as quais é necessário saber a verdade, chegar o mais perto possível da objetividade dos fatos. E aí não adianta a minha opinião, a sua opinião. Eu preciso recorrer à ciência, eu preciso recorrer aos estudos sobre aquele assunto. Sob pena de, por exemplo, nós termos um morticínio terrível como o que aconteceu e ainda está em curso no Brasil em função da pandemia. E esse é só um exemplo, dentre tantos outros que nós poderíamos evocar aqui. Quer dizer, eu não faço vacina com opinião, eu não produzo vacina com opinião, eu não reduzo a taxa de letalidade, eu não contenho uma pandemia com o achismo das pessoas, eu preciso da ciência para isso. Agora, em quem eu vou votar nas próximas eleições, que roupa eu colocarei, se eu quero ser cristão, judeu, ateu, ou professar qualquer outra fé religiosa, isso está no domínio das opiniões. O que eu acho bonito, o que eu acho feio, enfim. Bom,
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria principalmente saber o que vocês pensam sobre esse tema, porque ele me angustia muito. E é claro que eu não sou dono de nenhuma verdade a respeito dele. Então eu gostaria de ler os comentários de vocês a respeito disso. Valeu!